Era noite de domingo, 21 de janeiro de 2001, para ser exato, por volta das 7 da noite. Eu estava voltando do mercado, onde eu trabalhava, indo para casa. Eu estava virando à esquerda no sinal amarelo, confiante de que o caminhão que estava a uns 7 a 10 metros iria parar. Eu estava errado. O caminhão bateu no lado do passageiro do meu pequeno Honda 1989, meu primeiro carro, a uma velocidade de 72 a 80 quilômetros. Graças a Deus, ninguém estava comigo, ou não estaria vivo hoje. De uma forma estranha, meu veículo conseguiu desviar de um poste, que deveria ter atingido pelo ângulo em que fui atingido. Acabei do outro lado do poste, na outra faixa, como se estivesse voltando para o trabalho. Quando o veículo se aproximava do impacto, as coisas começaram a parecer um sonho para mim. Só me lembro do caminhão atingindo meu veículo em câmera lenta. O tempo passou, não sei quanto, mas fui acordado pelo toque de uma presença no meu rosto. Uma mulher que estava no lado do passageiro olhou para dentro do veículo. Eu sabia que ela não havia alcançado e me tocado, mas parecia uma conexão espiritual. Quando acordei com esse toque, olhei para a direita e vi uma mulher com cabelo ruivo. Não me lembro da roupa dela, mas perguntei o que havia acontecido e ela disse: "Você acabou de sofrer um acidente." Eu ainda estava me recuperando e respondi devagar: "Ah, sério?" Ela então disse: "Sim, tudo está bem. A ambulância está a caminho." Eu disse: "Ok." Nunca a vi sair do lado do meu carro. Foi menos de 1 minuto depois da nossa conversa que a polícia e a ambulância chegaram. Meu carro ficou destruído. O acidente foi tão grave que já haviam documentado que havia uma fatalidade, e todos ficaram surpresos ao ver um garoto magro de 19 anos sair do veículo com poucos arranhões e sem ferimentos. Note que a pessoa que me atingiu era um rapaz que frequentava minha faculdade. Esta é a parte que me intriga. Você sabe como sempre há uma testemunha que explica o que aconteceu e tudo o que viu? Bem, havia apenas uma testemunha, e era um homem. Ele afirmou ter visto tudo, pois estava atrás de mim. Eu contei a todos sobre a mulher de cabelo ruivo, e eles disseram que havia apenas uma testemunha do acidente, que era aquele homem. Minha mãe diz que era meu anjo da guarda. Se eu tivesse morrido naquele dia, provavelmente estaria indo para o inferno. Mas agradeço a Deus por sua graça. Ele me salvou e me deu outra chance. Tenho 32 anos agora e estou me aproximando cada vez mais dele todos os dias. Agradeço a Deus por estar aqui para contar minha história. Minha história aconteceu há cerca de 10 anos. Meu sobrinho tinha apenas 5 meses na época. Ele estava muito doente e no hospital com agulhas e tubos inseridos em várias partes do seu pequeno corpo. Ele estava vomitando há dias. Ele estava desidratado, mas a causa era desconhecida e ele piorava cada vez mais. Minha irmã e o marido estavam o tempo todo ao lado dele, mas o cansaço começava a aparecer. Foi quando eu decidi rezar. Caminhei até o crucifixo que minha bisavó trouxe da Irlanda e rezei. Pedi a Deus que enviasse um anjo para curar Jordan. Na manhã seguinte, arrumei algumas coisas para levar ao hospital. Era um lindo dia ensolarado de julho de 2001. Cheguei ao hospital e mandei minha irmã para casa. O quarto estava tão escuro e triste que, mesmo com as cortinas abertas, não entrava muita luz. De repente, a porta se abriu e, sem que ninguém acendesse o interruptor, o quarto se iluminou. Entrou uma mulher de estrutura pequena, talvez com uns 50 e poucos anos. O que me chamou a atenção primeiro foi como o quarto se iluminou, mas então percebi que ela estava vestida com roupas dos anos 40. Ela usava óculos escuros, tinha cabelos escuros penteados de forma elegante, mas conservadora, e vestia um vestido preto. Ela também carregava um tipo de bolsa antiga que minha avó costumava usar. Eu disse olá e perguntei se ela era a doutora. Ela não respondeu, mas foi direto até o bebê. Pegou-o e o segurou nos braços. Ela sorriu para ele, depois o colocou de volta na cama lentamente. Ela então acariciou a cabeça e a barriga dele, e eu só fiquei observando em silêncio. Ela se virou para mim, sorriu e disse: "Ele vai ficar bem." Depois saiu pela porta da frente. Imediatamente liguei para minha irmã e perguntei se aquela era a doutora de Jordan.
Minha filha disse que o doutor de Jordan era um homem, mas ela ligaria para a enfermaria. A enfermeira disse que ninguém havia entrado ou saído daquele quarto além de mim. O bebê recebeu alta do hospital no dia seguinte. Quando estava na faculdade, no outono e inverno de 1987 a 1988, trabalhei como recepcionista em um salão de cabeleireiro para ganhar dinheiro extra. O salão ficava em um shopping fechado e, como eu estudava, muitas vezes trabalhava das últimas horas da tarde até o fechamento, às 9 horas da noite. Uma noite, em janeiro de 1988, o tempo ficou ruim e começou uma tempestade muito forte. Todos os cabeleireiros tinham ido embora e eu fiquei para fechar o salão. Eram cerca de 8 horas da noite e eu estava pegando meu casaco para ir embora quando um senhor idoso entrou. Eu fiquei irritada porque queria pegar a estrada logo e sabia que minha viagem normal de 20 minutos até em casa levaria muito mais tempo por causa da tempestade. Ele me cumprimentou e antes que pudesse dizer algo, eu disse bruscamente que estávamos fechados e não havia cabeleireiros disponíveis se ele quisesse cortar o cabelo. Ele pareceu desapontado e imediatamente me senti mal pela forma como falei com ele. Ele perguntou se podia sentar um momento para se aquecer. Eu disse que sim, claro, embora tenha notado que ele não tinha nenhum sinal de chuva nele e seus sapatos estavam completamente secos. Notei que ele tinha um Walkman nas mãos e perguntei se ele tinha acabado de ganhá-lo. Ele disse que tinha recebido como presente, mas não sabia como funcionava. Então eu dei uma explicação. Enquanto conversávamos, ele me disse que se chamava Michael e parecia realmente maravilhado com a tecnologia moderna, como se tivesse vivido em uma caverna nos últimos 30 anos. Eu fiquei muito impressionada com ele. Cerca de meia hora depois, ele se levantou rapidamente e disse que precisava ir. Ele disse: "Obrigado, Davi, pela sua gentileza. Tenha uma boa viagem para casa." E saiu pela porta. Até agora, eu não tinha dito meu nome para ele e não estava usando um crachá. Saí pela porta atrás dele para perguntar como ele sabia meu nome, mas ele simplesmente desapareceu. Confuso e me sentindo um pouco tonto, fui até meu carro para ir para casa. Enquanto estava dirigindo pela rodovia, vi à frente vários veículos de emergência. Houve um acidente horrível, envolvendo vários veículos. E no dia seguinte descobri que houve algumas fatalidades. Se eu tivesse saído do salão quando planejava, certamente estaria nesse acidente. Acredito que aquele senhor, Michael, era um anjo da guarda enviado para me proteger. Eu moro em São Paulo, e foi aqui que esse evento aconteceu em fevereiro de 2007. O maior distrito de bares e baladas em São Paulo é a Vila Madalena, cerca de 96 quilômetros ao norte do centro da cidade. Eu, minha namorada e alguns amigos estávamos indo de bar em bar em uma sexta-feira à noite, só nos divertindo. Fiquei sem dinheiro e precisei ir ao caixa eletrônico no banco ao virar da esquina. Havia muitos caixas eletrônicos por perto, mas eu estava disposto a andar alguns metros a mais para evitar as taxas. Cheguei ao caixa eletrônico e saquei algum dinheiro. E foi quando as coisas ficaram estranhas. Virei e vi que do outro lado da rua havia um homem encostado em um poste de telefone na esquina. Ele estava bem vestido, com um terno preto e uma camisa vinho de colarinho aberto. Ele era alto, talvez uns 1,93 m, e era branco, com cabelo preto curto. Não podia ter certeza à distância, mas acreditava firmemente que os olhos dele eram completamente negros. Já li histórias sobre pessoas de olhos negros e agora acredito nelas. A parte mais assustadora era que ele estava me encarando do outro lado dessa interseção movimentada com um olhar incrivelmente arrogante. Eu estava no exército e passei 16 meses no Iraque. Tenho apenas 1,70 m, mas sou bem forte e sei me defender. Já senti medo antes, mas a única palavra para descrever o que esse homem me fez sentir é pavor absoluto. Sua aparência era impecável e ele estava lá parado, como se soubesse algo que eu não sabia,
e como se fosse algo que eu não iria gostar. Eu não queria ficar ali mais tempo do que o necessário, então saí andando rapidamente de volta para o bar onde meus amigos estavam. Depois de alguns metros, olhei para trás e vi que ele estava me seguindo pela rua. Tentei me lembrar que nada poderia acontecer com tantas pessoas ao redor, mas eu não acreditava realmente nisso. Cheguei ao bar, mas havia uma fila na frente do segurança que estava verificando as identidades. Fiquei ali tremendo de medo enquanto via o homem parar do outro lado da rua, olhar para os dois lados e então começar a atravessar em minha direção. Cada movimento dele era preciso e deliberado. Eu sabia que quando ele chegasse até mim, algo horrível ia acontecer, e só com muito esforço consegui manter a calma. Nesse momento, outro homem se aproximou de mim pela outra direção. Ele parecia ter uns 20 e poucos ou 30 e poucos anos, alguns anos mais velho que eu, vestindo calça jeans, tênis, um boné de beisebol e um moletom com capuz de uma universidade local. Ele tocou meu ombro e eu imediatamente me senti mais calmo. Então ele disse: "Não se preocupe, Yari, nós temos tudo sob controle." Olhei de volta para o homem de terno e ele tinha parado no meio da rua. É incrível que ele não tenha sido atropelado. O homem do moletom se virou para encarar o homem de terno. Ficou claro para mim que aquilo era um confronto. Depois de um momento, o homem de terno olhou para nós com desprezo, pareceu frustrado, então se virou e foi embora. O homem do moletom voltou-se para mim com um sorriso tranquilizador, deu um tapinha no meu ombro e foi embora. Agora eu gostaria de tê-lo seguido e feito algumas perguntas, mas o segurança me chamou para dentro e eu realmente queria voltar para meus amigos. Quando os encontrei no bar, minha namorada imediatamente percebeu que algo estava errado. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, outro amigo, Scott, perguntou: "Seu amigo te encontrou?" Eu respondi: "Que amigo?" Scott explicou que eles tinham encontrado um cara que estava perguntando por mim. Ele disse que tínhamos estudado juntos e que ele realmente precisava me encontrar. Quando pedi mais detalhes, eles descreveram o homem do moletom. Eu não sei quem eram esses homens, mas realmente acredito que fui alvo de algo maligno e que meu anjo da guarda ou algo assim me protegeu.